E fechando os olhos, aquilo entrava de uma forma tão singela no nosso coração. E eu pensei assim, nossa, que durante a semana, né, quando a gente está lá nas nossas atribulações, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que essa vibração, essa leveza também possa estar conosco, né? Então, muito obrigada aí pelo convite, né, da minha casa, que eu digo que essa casa é nossa. E obrigada, né, pela presença de vocês. Tem pessoas aqui que, de repente, é pela primeira vez, tem umas colegas lá atrás que eu vi agora. Fiquei bem feliz com a presença de vocês. Sejam bem-vindas. E nós vamos conversar um pouquinho nesta noite, falar um pouquinho da nossa evolução espiritual. Quanto no início do ano já é comum, né, nós fazemos os nossos planos, comprar uma agenda nova. Quem gosta de escrever, né, eu gosto de não ter só agenda virtual, mas também ter algo para fazer os registros. E é comum a gente fazer o nosso planejamento. O que eu vou fazer no ano de 2024? O que eu quero para a minha vida? E geralmente a gente vai pensar, a gente às vezes tende a pensar, por viver no mundo material, a gente vai já pensando no que a gente deseja no mundo material. Desejo fazer um passeio, uma viagem, desejo comprar, né, de repente trocar um carro, comprar um móvel. Mas e na nossa evolução espiritual? O que nós colocamos e registramos que nós gostaríamos que 2024 nós evoluíssemos um pouco mais? O que nós queremos no dia 31 de dezembro, ali de repente com a família, né, ou em casa, que eu quero agradecer e olhar para aquela agenda que nós fizemos lá no início do ano e dizer: isso eu concretizei, isso eu concretizei, isso eu não consegui concretizar. Então, para colocar o checklist ali, né, para a gente colocar um ok ao lado, vai depender do que nós vamos fazer agora nesse período. E não é deixar para a gente fazer lá em agosto, setembro, no segundo semestre, né? Igual dieta que a gente gosta de começar na segunda-feira. Mas é o agora, né? É o tempo de agora. E aí a gente geralmente pensa, né, na nossa evolução, como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser depois que eu partir? É só a gente pensar no tempo presente. O presente sempre nos diz do nosso futuro, né? E diz muito também do nosso passado, das nossas escolhas. Então, que escolhas que nós estamos fazendo? Então, eu, em uma outra exposição, né, agora acho que foi final de dezembro, conversava um pouquinho a respeito da nossa dimensão humana, né, e hoje eu só vou retomar para a gente dar sequência ali, né. Todos aqui, eu acho que muitos daqui estão sabendo que agora dia 25, né, no cinema estreia o Nosso Lar 2, que é, né, a sequência, né, de André Luiz ali, que vai ditar para Chico, e que vai ser essa obra aqui muito bonita, né, Os Mensageiros. Então, Os Mensageiros é a segunda obra. A primeira foi o Nosso Lar, a segunda Os Mensageiros, e depois nós vamos ter uma sequência que era ditado pelo espírito André Luiz. Então, Nosso Lar acontece, né, na primeira obra. André chega ao plano espiritual, né, com todas as nossas mazelas humanas ainda, e vai conhecer o plano espiritual. E agora aqui, ele já no segundo, ele já está em uma outra sintonia, já em um outro processo evolutivo. Então aqui a gente já conhece, né, André Luiz já um pouco mais da sua evolução espiritual, já olhando, tirando um pouco mais daquele olhar sobre a materialidade, quando ele tinha aqui enquanto médico, para agora ter um olhar espiritual. Então as meninas aí que eu sei que são boas leitoras, ó, esse aqui é um bom livro, né? Tem agora o filme, mas pode assistir o filme e depois vocês fazem a leitura. E aí, justamente agora vai narrar, né, trazendo esse olhar da mediunidade, né, e da espiritualidade. E aí, lendo, é uma obra muito boa de ler. E
quando a gente faz a leitura, a gente começa a nos autoavaliar, dizendo assim, porque aqui tem vários depoimentos das pessoas, né? Aniceto vai passando pelo plano espiritual e vai observando, né? E conversando com André Luiz, dizendo, olha, né? Essa pessoa, por que está aqui no plano espiritual nessas condições? O que ela fez de planejamento no início do ano e que falhou de repente nessa sua trajetória e que agora está buscando evoluir, que agora está buscando crescer um pouquinho mais. E aí eles vão fazendo essas reflexões. E aí, para nos ajudar, eu acho que pensar nessa evolução espiritual, de pensar nessa evolução que acontece depois da nossa partida aqui da Terra, mas o Evangelho, principalmente eu gosto do capítulo 12, quando fala do sede perfeitos, do capítulo 17, sede perfeitos, porque justamente ele vai falar, capítulo 12, desculpa, não é 17, ele vai falar justamente aqui, né, do sede perfeitos, justamente dessa perfeição, do que a gente pode fazer aqui na Terra, pensando, claro, porque a gente não consegue ainda saber da perfeição divina, né? Nós não temos ainda capacidade para entender como é que é a dimensão de Deus. A gente consegue conhecer a dimensão um pouquinho da dimensão de Jesus, pelas experiências, pelos relatos, pelos evangelhos, né? Pelas narrativas que nós temos, mas a perfeição divina, a perfeição de Deus, a gente ainda não tem todas as capacidades intelectuais, né, para essa dimensão. Só que aqui vai trazer, então, pensando nos mensageiros, essa evolução espiritual, eles avaliando, enquanto estão lá no plano espiritual, avaliando, né, como foram evoluindo, e aí ele diz, como é que eu tenho que evoluir então aqui na Terra? Então o Evangelho pode ser um dos indicativos para a gente, uma obra que pode nos ajudar. E nesse capítulo Sede Perfeitos, ele vai falar do homem de bem, quais são as características do homem de bem. Então se eu estou colocando ali no meu planejamento, que eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir, neste ano de 2024, aqui já dá vários pontos que eu posso colocar ali na minha agendinha, do que eu posso fazer para ser um verdadeiro homem de bem. Então é uma leitura também recomendada. Mas como eu trouxe, né, essas plantinhas aqui no outro momento, eu trouxe até que não era artificial. Hoje eu trouxe artificial porque está muito quente, eu não ia prejudicar minhas plantinhas lá que eram naturais. Então eu trouxe artificial. E no outro momento nós conversamos aqui, só retomando, pensando nessa nossa evolução espiritual, a gente já sabe que na nossa dimensão nós temos a nossa dimensão física, né, que é o nosso corpo físico, que nós temos nesse momento aqui, nesse plano, para conseguir a nossa evolução espiritual. São minhas pernas que levam para fazer o bem, é a minha boca que conversa com uma pessoa ou que fala algo que não é tão bacana, que faz com que de repente eu não consiga evoluir tanto, mas é dessa máquina aqui que eu tenho, dessa dimensão física que eu tenho nesse momento aqui. Então eu tenho o meu físico, eu tenho também o meu emocional, que são as minhas emoções. Então, como é que eu evoluo nos meus pensamentos? Como é que eu vou evoluindo? Nas minhas atitudes, no sentido de pensar a respeito do outro, de dizer uma palavra de carinho, de dizer uma palavra de afeto, de acolher aquela pessoa que às vezes eu nem gosto tanto, mas eu vou acolher, não estava a fim de ouvi-la hoje. Não, mas eu vou fazer um esforço, porque eu coloquei lá na minha agendinha em 2024, que eu iria ouvir um pouquinho mais a Gabi agora, né? Eu de repente não ouço tanto ela no dia a dia, porque quando ela chega eu já dou um jeitinho de dizer, não, vou tomar um cafezinho ali, preciso fazer tal voltinha, né? Então eu coloquei lá que eu iria ouvir um pouquinho mais. Então nessa minha dimensão da minha emoção, e na dimensão da nossa aprendizagem, que é o nosso cognitivo, né? Que é o nosso cérebro, nossa aprendizagem no dia a dia, a gente também está sempre aprendendo. O quanto a gente nessa passagem na Terra não tem idade para aprender. Pode ser o meu pai lá com 80 anos, com os boizinhos dele lá, ele está aprendendo. Que seja ele aprender a fazer uma porteira diferente do lugar que ele sempre fazia. Não, mas agora eu vou fazer aqui diferente.
E eu vejo o pai narrando lá com 80 anos o que ele aprende no dia a dia. Então, nós estamos aqui de passagem, então sempre há a oportunidade de aprender. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, que é um presente de Deus. Nós temos que cuidar das nossas emoções e cuidar dos nossos pensamentos, né? Da nossa aprendizagem. E eu trouxe outro momento a plantinha maior, e hoje eu trouxe novamente, né? E até trouxe essa plantinha aqui, que é artificial, mas que eu ganhei de uma pessoa que eu gosto muito, de uma pessoa que saiu de moto no final do ano, numa chuva, e trouxe essa plantinha de presente para mim. Então eu boto ela lá na minha estante com muito carinho, porque eu vi o quanto ela levou com tanto carinho. Então por isso até que eu usei ela na minha dimensão espiritual, porque eu vi o quanta beleza tinha no olhar daquela avó quando levou esse presente para mim. Então a nossa dimensão espiritual é a que vai cuidar de todas essas dimensões. Então em outro momento eu já falei o quanto é importante a gente cuidar das nossas orações, estar sempre conectados com o nosso anjo da guarda, né, que é o nosso mentor espiritual, estar sempre conectado com Deus, estar sempre buscando o nosso interior, porque aí se eu estiver bem na minha dimensão espiritual, automaticamente eu estarei bem. Eu posso ter uma dor no meu corpo físico, mas eu já vou pensar: Deus, me ajuda, preciso ir nesse médico? Será que eu preciso tomar esse remédio? Me orienta aí o que devo fazer. Se eu estou conectado com a espiritualidade, vou estar ajudando na minha dimensão física, na minha dimensão cognitiva e na minha dimensão emocional. Então isso nós conversamos em outro momento. Então isso aqui para a gente pensar o quê? Como é que nós vamos evoluir em todas essas dimensões? Evoluir em todas essas dimensões. Porque se eu cuido do meu corpo físico, automaticamente eu estou cuidando de uma obra que é de Deus, porque é esse corpo que eu tenho para evoluir agora nesse momento. Então, pegando aqui, primeiro, o prefácio dessa obra, né, que ele foi escrito, o prefácio foi escrito por Emmanuel. E aí, muito interessante a forma como eles faziam, porque eles ditavam na reunião mediúnica, né, lá em São Leopoldo, que é o nome? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se é São Leopoldo, é São Leopoldo ou que é a primeira palavrinha ali aqui? Pedro Leopoldo, Eles fazem essa psicografia até, né, o Chico fica, né, em Pedro Leopoldo ali, porque foi em 1944, foi bem na época da Segunda Guerra Mundial, então nós estávamos no momento de guerra e estávamos recebendo essa psicografia. E aí André Luiz vai ditando lá na reunião mediúnica, os médios estão lá, o Chico vai escrevendo, né? Isso o Chico só se muda depois só em 52, né? Que ele vai lá para Uberaba, então até lá ele estava, né, ainda nesse grupo mediúnico. E quando eles terminam toda a obra, que provavelmente eles terminaram no final do ano ali de 43, início do ano, dia 26 de fevereiro, que eles escrevem o prefácio. E o prefácio já é basicamente um seminário, a gente pode dizer que já dá aqui um seminário. E eu achei tão interessante, né, estudando essa obra, porque eles terminavam de ditar toda a obra, depois ele se reuniu para fazer toda a revisão, e no plano espiritual se reuniam todos os benfeitores da obra para fazer a leitura e ver se estava correta para deixar para nós. Então olha que presente lindo, né? De fazer uma revisão tão cuidadosa. E o Emmanuel só fazia o prefácio, né? Ajudava nessa compilação da obra só depois que terminava toda a obra certinho. Tá tudo certo, agora vamos fazer o prefácio, vamos fazer a introdução da obra. E aí na introdução eles vão dizer assim, né? Que essa nossa evolução nós ainda estamos começando a evoluir, né? E aí eles dizem assim, que ninguém pode trair as leis evolutivas, nós sempre vamos evoluir, né? A gente já estudou aqui que nós não vamos retornar, nós podemos estagnar, parar, mas nós vamos estar sempre, cada dia uma oportunidade de nós sermos uma pessoa melhor, um espírito melhor. E aí eles dizem assim,
Se hoje um chimpanzé, eles começam com a obra assim, se um chimpanzé chegasse em uma casa, né, muito bonita, em um palácio, se o chimpanzé saísse lá da mata e chegasse lá e olhasse, ele vai dizer assim: nossa, mas é muito parecido com a nossa vivência também lá no meio do mato. Porque eu tenho pelos, eles se cobrem com outro tecido, mas eu me cubro com meu pelo, eles se cobrem com outro tecido, mas eles têm uma cobertura também. Eles se alimentam, nós nos alimentamos, né? Eles têm as necessidades deles, fisiológicas, nós também temos. Então não há muita diferença. Então, por isso que eles o Emmanuel já começa no prefácio ali da obra de André Luiz, justamente falando que nós vamos sempre passos lentos progredindo, mas que a gente sempre vai progredindo. Só que aí quando chega no plano espiritual, essa obra vai narrar muito do que é parecido com o nosso plano aqui. Diz assim: mas lá também se alimentam? Então será que parece que é tudo a mesma coisa? Mas justamente por quê? Porque nós estamos evoluindo gradativamente. De repente nós chegaríamos lá, se fosse tão diferente, nós nem conseguiríamos entender. Então por isso precisa dessa evolução. E aí ele vai dizer, traz uma frase aqui muito bonita, que ainda diz assim, que a morte física, ela não é um salto de desequilíbrio, ela é um passo de evolução simplesmente. Então nós estamos o tempo todo evoluindo, seja aqui ou no plano espiritual, vamos, retornamos, evoluímos e assim sempre vamos. Então nós não podemos perder a oportunidade agora, desse momento, que eu digo de 2024, vamos pegar um trecho menor, nós temos ainda, a gente não sabe quando que nós vamos partir, se é 2024, se é daqui, 2050, 2060, nós não sabemos, qual o nosso momento da nossa partida, mas nós sabemos que temos de presente agora, é esse ano, para que quando a gente possa chegar ao plano espiritual, a gente já tenha subido mais uns degrauzinhos. E aí ele diz, aquilo que eu mencionei anteriormente, o progresso não sofre estacionamento e a alma caminha, sempre atraída pela luz imortal. Então nós somos sempre atraídos pela luz. É a luz que está à nossa frente, é a luz que aqui na Terra, nós podemos dizer que foi o exemplo de Jesus, que nos atrai com essa luz divina dele, trazendo essa divindade, trazendo o amor, trazendo a leveza, trazendo a paz para a nossa caminhada. E aí trazendo um pouquinho agora, que a hora já está passando, do capítulo Sede Perfeitos, quando fala: amai-vos os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então aqui já vai começar a trazer a obra o quê? O amor. Então o pontinho que a gente precisa colocar lá na nossa agendinha, que vem de Jesus, é o amor. Por quê? Pois Deus, ele possui uma perfeição infinita em todas as coisas. E aí Jesus vai dizer: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, esse Pai Celestial tem essa perfeição. Mas o que é ser perfeito agora em 2024? Às vezes a gente observa quem trabalha com adolescente, e às vezes as crianças, os adolescentes têm uma brincadeira entre eles: aquele ali é perfeito, porque ela faz tudo certinho que a mãe manda, ela não usa roupinha curta, cada ali é o sinal de perfeição. Os adolescentes têm, a gente trabalha com adolescente, às vezes ouve eles nos corredores falando isso. Mas para nós, enquanto doutrina espírita, o que seria buscar uma perfeição aqui nesse momento? Jesus diz: amar-vos os nossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que nos perseguem. A essência da perfeição é a caridade. E essa caridade implica na prática de todas as virtudes. Então ele coloca como se a caridade fosse a principal, a principal que tem como essência da perfeição. Então, como se fosse aqui, nós usamos como a dimensão espiritual, nós poderíamos usar essa planta como se fosse esse vasinho, como a caridade sendo algo importante para a nossa evolução aqui. E essa caridade
porque implica que ela vai ajudar em todas as outras virtudes. Então, eu tenho caridade, então se eu vou fazer uma caridade é porque eu tenho dentro de mim o amor, é porque eu tenho dentro de mim, né, a bondade, eu tenho dentro de mim a alegria, então eu vou cultivando, então, e essa caridade, Jesus vai nos dizer, já começando a caridade conosco, não é nem só a caridade com o outro. O quantas vezes a gente está, às vezes, cansado fisicamente, tu não consegue, parece mais ficar de pé ali no dia a dia, que a gente nem se dá conta, e a gente às vezes não tira 2 minutinhos para descansar e dizer, vou parar e vou respirar. Seja caridoso consigo mesmo. Como é que eu vou ser caridoso com o outro se eu não sou caridoso comigo? Então, que a gente possa colocar na nossa agendinha também. Por exemplo, tomar água. Precisamos tomar 2 litros de água por dia, segundo algumas orientações nutricionais, né, de alguns nutricionistas. Por que eu não paro para tomar água? Se eu sei que o meu corpo precisa dessa água para ter saúde. É uma coisa tão simples, tomar água. E quantas vezes eu coloco na minha agenda, as pessoas dizem assim, meu Deus, que loucura, Clésia, escrever lá, tomar água. Será que precisa escrever? Às vezes eu preciso, porque senão eu passo o dia e eu não tomo água. Aí eu tomo um copinho, depois chega a noite, a hora que eu chego em casa, eu lembro que eu não tomei água ao longo do dia. Mas tem essa minha dimensão física, eu estou cuidando dessa obra que Deus me deu, desse presente, que olha, quanto é bom a gente ter saúde. E aí lembra daquele barquinho lá, né, daquela historinha que tem, né, de que o moço estava lá no meio lá do rio, lá do mar, e dizendo que queria que Jesus fosse salvar, né, e aí manda um monte de barco, e não, eu estou esperando Jesus, né? E aí a pessoa está lá se afogando, mas eu estou esperando Jesus, e Jesus mandou várias pessoas para ir lá, para ele não se afogar. Então assim, estou com saúde, por que eu não vou tomar água para ter saúde? É uma coisa mínima. Então, cuidar dessa minha dimensão, então, para a gente alcançar essa perfeição, vamos dizer, né, começar subindo um degrauzinho agora, é começando a cuidar dessas nossas dimensões, cuidando dos nossos pensamentos. Que tudo começa pelos nossos pensamentos. Quanta coisa começa ali. Às vezes se eu começo é porque eu estou com dor, eu brinco com a minha mãe, né, que a minha mãe às vezes diz, aí ela na hora que a gente chega parece que está morrendo, aí tu sai, ela está na maior alegria, diz por quê? Porque mudou a vibração de pensamento, né? Mudou e já esqueceu a doença e já diz, mãe, daí a dor? Oi, sabe que até já passou? E não tomou nada, por quê? Mudou o pensamento. Então, tudo vai começar pelo nosso pensamento. Por isso que a espiritualidade é sempre a maior. Eu estou conectado com Deus, eu estou bem, automaticamente eu vou ter bons pensamentos. Tendo bons pensamentos, eu vou cuidar do meu corpo físico, eu vou tomar minha aguinha, eu vou me alimentar bem, eu vou cuidar de me alimentar nos horários certos, eu vou tomar cuidado naquilo que eu falo para o outro e vou ser caridoso comigo. Que é essa primeira caridade. Então, é bem extenso, né, o capítulo, mas ele começa já fazendo essa reflexão da perfeição, e depois, gente, vai tendo ali vários subtítulos bem bonitinhos, que tem a virtude, né, o homem de bem. Então é um capítulo que eu recomendo assim, a gente ler e reler várias vezes, para que a gente não deixe que os nossos pensamentos ruins tomem conta do nosso ser. Porque se eu tiver pensamentos ruins, eu estiver em desequilíbrio aqui nessa minha dimensão humana, automaticamente eu vou deixar às vezes de evoluir coisas que eu poderia. E aí, lendo os mensageiros, eu não quero chegar lá em cima e dizer, meu Deus, fui com essa missão, porque às vezes a gente brinca, né? Eu acho que eu estava na fila e pedi para Deus mais e mais e não dou conta agora. Quem manda ser chato e várias vezes na fila e pedir mais, né? Agora te vira, às vezes a gente brinca assim, né? Mas o quanto a gente, né, tomar um pouquinho de cuidado, e não precisa ser aquele grande esforço, mas é um esforcinho. O que Chico dizia? Disciplina, 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 né? Um dia a gente vai, dá uma tropeção, tá tudo certo, cai, levanta de novo, vamos lá. Cada novo dia que Deus nos dá, quando a gente abre os olhos de manhã, após uma noite toda, né, de soninho,
quando a gente abre os olhos, é uma oportunidade que a gente tem para evoluir. É uma oportunidade para olhar o exemplo de Jesus e tentar dar uma imaginadinha na perfeição de Deus, que a gente não vai conseguir, mas a gente vai dizer assim, nossa, mas o cara era bom mesmo, né? Esse Jesus era o cara mesmo, né? Ele era muito bom. Então vou tentar fazer um pouquinho, né? Ah, será que eu passei para aquela pessoa, não dei bom dia, nem olhei, né? Será que Jesus não olharia? Opa, Jesus olharia. Ai, mas eu não estava a fim de olhar. Clésia, botasse lá na tua agendinha do início do ano, te vira agora, que eu não quero que no final do ano tu coloque lá um xizinho que isso tu não conseguiu cumprir, porque vai ser a soma de cada início do ano que nós vamos ter, de quando nós partirmos, que chegando lá, a gente fazendo essa autoavaliação, a gente vai vendo cada ano, cada agendinha que eu tive, né? Então, por isso que é importante, às vezes, a gente até ter registros. Eu peguei um caderninho agora de 2017 e disse, meu Deus, isso aqui ainda estou todo ano colocando, e voltou de novo. Meu Deus, agora eu estou lembrando lá, não, agora esse ano tem que sair, né? Porque está desde 2017 já lá que eu coloquei. Então, mas é isso, é nos autoconhecendo, é nos autoavaliando, não é no sentido de uma punição, porque nem Jesus nem Deus nos pune, né? Não tem a punição. Mas o que nós temos é a nossa autorreflexão, nosso autoconhecimento e para o nosso autodesenvolvimento. Então desejo que todos tenham aí uma excelente semana, que as dimensões de vocês, que vocês possam lembrar da aguinha, da alimentação, de cuidar, né, da nossa dimensão física ao longo da semana, não esquecendo que o principal é a nossa dimensão espiritual, que são as nossas orações, a nossa conexão com Deus, para ter boas conexões dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e que a gente possa ir a cada dia aprendendo um pouquinho mais. Que assim seja e muito obrigada. Então, meus irmãos, é com esse banquete que a gente recebeu de ensinamentos que foram para o nosso corpo e que agora vamos nos conectar com Deus, com Jesus, para que possamos receber na sala de passe esse banquete que são os fluidos benéficos que ajudam o nosso espírito, que nos ajuda a seguir em frente, que é a fé que temos, que vamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, mais uma vez, encarecidamente, pedir perdão por tudo que fizemos nessa encarnação e também pedir perdão pelas encarnações passadas que tivemos. Que possamos neste momento, com o coração cheio de amor, cheio de luz, que eu tenho certeza que Jesus perdoa nossos atos, que Ele perdoe tudo que fizemos nas encarnações que passamos, e que neste momento, com o coração cheio de gratidão, possamos mais uma vez agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo ar que respiramos, por esse teto que nos abriga, agradecer, Senhor, por essa casa nos acolher do jeito que somos, imperfeitos, ainda em caminhada. Que possamos, a partir de agora, manter o silêncio, entrar numa prece íntima, pedindo à espiritualidade que na sala de passe nós possamos ser atendidos com benfeitoria, que possamos ser atendidos pelo alto, que Ele cura todos os nossos males, todas as nossas dores, e que possamos, meu Pai, sempre Te agradecer por tudo que tem nos concedido. Te agradecer
pelo que foi bom, mas também te agradecer pelo que foi de ruim, que é o ensinamento que temos nesse plano terreno. Então, meus irmãos, é com o coração cheio de amor e com um pedido a Deus que possamos dia a dia, pouco a pouco, melhorar os nossos sentimentos, melhorar os nossos atos, melhorar a nossa vida, prestar atenção aos nossos irmãos necessitados, não fazer como o nosso irmão fez com Lázaro. Lázaro ficou só com as migalhas. Que possamos colocar em nossa mesa os necessitados que precisam de ajuda de alimento, para alcançarmos o mundo espiritual com mais limpidez e com mais luz. Uma boa noite a todos. E nós damos por encerrado os primeiros trabalhos e a palestra da noite de hoje, dizendo que assim seja.